Você acabou de ver uma equipe de trabalhadores se preparando para entrar numa galeria, ou melhor, num espaço confinado que requer permissão de entrada. E você sabe por que esse tipo de espaço exige permissão de entrada? Bom, você vai descobrir a razão da permissão e outras coisas muito importantes sobre os espaços confinados. Um espaço confinado é um lugar com entradas e saídas restritas ou limitadas. Nesses locais, o trabalhador só deve entrar para desenvolver uma atividade específica. Um local é considerado um espaço confinado quando apresenta atmosfera de risco com concentração de oxigênio abaixo de 19,5% ou acima de 23%. Concentração de qualquer substância tóxica acima do limite de tolerância. Concentração de gás ou vapor ou névoa inflamável em condições superiores a 10% do seu limite inferior de explosividade. Qualquer condição atmosférica imediatamente perigosa à saúde ou vida. Aberturas estreitas dificultando a entrada e saída dos trabalhadores. Um ou mais riscos à segurança e saúde do trabalhador. Quando falta ventilação natural. E quando não é projetado para ocupação humana contínua. Os trabalhadores precisam entrar em espaços confinados para realizarem trabalhos de manutenção, limpeza, inspeção e medição. São locais perigosos onde trabalhadores podem ficar doentes, se acidentar ou mesmo morrer rapidamente, se não existirem medidas especiais de segurança e saúde do trabalho. Fundacentro, ela começou a trabalhar em espaços confinados em 1991 por solicitação do Ministério Público para assessoria num acidente fatal. Então, o trabalho da Fundacentro em espaços confinados começou na investigação de um acidente fatal em 1991. E, a partir dessa data, nós ficamos muito preocupados com a falta de informação que há no mercado sobre esses ambientes. Então, nós costumamos dizer que o trabalhador, ele morre por falta de informação por parte dele e por parte das suas chefias imediatas, que deixam ele entrar num espaço confinado sem as devidas preocupações e sem os devidos controles ambientais. Isso acontece normalmente devido à falta de um programa de permissão de entrada, treinamento, equipamentos, procedimentos e responsabilidades. Outra característica muito importante de um espaço confinado é que, em caso de alguma emergência, ele apresenta sérias dificuldades para a saída do trabalhador, tanto por seus próprios meios, quanto por uma equipe de resgate. Os riscos atmosféricos são as principais causas de acidentes do trabalho em espaços confinados. A atmosfera varia constantemente e precisa ser monitorada continuamente. É por isso que os espaços confinados são traiçoeiros e perigosos. O teor de oxigênio costuma variar muito nesses locais. Concentrações inferiores a 19,5% colocam a vida do trabalhador em risco. O excesso de oxigênio é também muito perigoso, pois com a presença de algum produto combustível, uma simples faísca pode resultar em explosão ou incêndio. É comum também nesses espaços a existência de gases tóxicos. O monóxido de carbono e o gás sulfídrico são os gases mais encontrados nesses ambientes. Eles são uma terrível ameaça à vida do trabalhador. No ambiente pode existir a mistura de gases inflamáveis, o que pode resultar em explosão ou incêndio. Outro perigo que o trabalhador pode enfrentar são os riscos biológicos, pois estes ambientes normalmente são sujos, úmidos e quentes. Essas condições são favoráveis ao desenvolvimento de fungos, bactérias, parasitas, protozoários, insetos e animais peçonhentos. O risco de queda nesses ambientes é outra ameaça ao trabalhador. Uma queda em um espaço confinado implica em muita dificuldade para o resgate, por ser um local perigoso, escuro e de difícil acesso.
Choques provocados por descargas elétricas de lâmpadas, fios e outros equipamentos elétricos são riscos que os trabalhadores também enfrentam. A energização acidental de circuitos e equipamentos elétricos é um risco que pode ser evitado pelo fechamento dos quadros elétricos com cadeados. Nos espaços confinados podem ocorrer também desabamentos, desmoronamentos e inundações. É fundamental ter à disposição equipamentos adequados em perfeitas condições de uso para a execução de trabalhos em espaços confinados. Antes de se entrar em um espaço confinado, a atmosfera interna deve ser avaliada com aparelhos para medir o teor de oxigênio, os gases e vapores inflamáveis e tóxicos. Caso se detecte baixa concentração de oxigênio ou alta concentração de gases inflamáveis ou tóxicos, deve ser realizada a ventilação mecânica. Logo depois, a atmosfera interna deve ser medida novamente. O ventilador deve permanecer todo o tempo ligado para fornecer ar aos trabalhadores, já que não há ventilação natural em espaços confinados. Às vezes, há necessidade de limpeza do espaço confinado com vapor ou inertização com nitrogênio. Os trabalhadores devem usar dispositivos de comunicação e aparelhos de iluminação intrinsecamente seguros. Equipamentos de proteção individual, emergência e resgate são imprescindíveis, assim como os protetores respiratórios autônomos e os movimentadores individuais de pessoas nos espaços confinados verticais. Após a verificação de todos os itens de segurança, o supervisor autoriza a entrada dos trabalhadores por meio de um documento chamado Permissão de Entrada. Neste documento consta o tipo de espaço confinado, o objetivo da entrada, os nomes de todos os trabalhadores autorizados, além de enumerar os riscos daquele espaço e as medidas usadas para controlar ou eliminar os riscos antes da entrada. Na permissão, deve constar também os números de telefone dos serviços de resgate e emergência. Este documento vale só para um período de 8 horas de trabalho. Essa permissão ela vai avaliar toda a parte e condições do equipamento em relação à limpeza e travamentos e também garantir que sempre haverá uma pessoa como observador, que será a segurança da pessoa que estiver ali dentro. O vigia fica fora dos espaços confinados monitorando os operários. Os supervisores de entrada são responsáveis pela análise das condições de segurança do trabalho, permissão de entrada e supervisão das atividades. Existem também os técnicos responsáveis pela monitoração e análise das condições atmosféricas e os trabalhadores autorizados para a execução das tarefas. A implantação de um programa de treinamento dá aos trabalhadores os conhecimentos e as habilidades fundamentais para o desempenho seguro de suas tarefas. Sem o treinamento, o profissional arrisca não só a sua saúde, mas a própria vida. E, além de resultar isto nas consequências trágicas pessoais, afeta todo o processo produtivo da empresa, da produtividade, da moral, e realmente não se justifica que agora que tem tantas oportunidades de se fazer esses treinamentos, que eles não sejam feitos. É no treinamento que o trabalhador pode reconhecer os sinais de perigo, conhecer os equipamentos, adotar medidas corretas de abandono e emergência e saber evitar o pânico. O treinamento serve também para avaliar as condições psicológicas do trabalhador. Este é o grande momento para dar à equipe de trabalho uma orientação técnica abrangente e os conceitos básicos de segurança. Existem vários tipos de treinamentos para espaços confinados.
Na verdade, não é que existam vários modelos de treinamento. Existe o básico das informações, quer dizer, aquela literatura básica, mas cada espaço confinado é um espaço que tem que ser devidamente avaliado e planejado um treinamento para esse tipo de espaço. O que falta para que as empresas tenham essa cultura do treinamento? Primeiro, eles têm que reconhecer os riscos que eles têm. A grande maioria não está reconhecendo ainda qual é o grande perigo de espaço confinado. A partir do momento que eles consigam identificar o risco dentro das empresas, aí eles vão entender a preocupação e, evidentemente, a necessidade de se efetuar o treinamento com os trabalhadores envolvidos nessas operações. Outra equipe de trabalho que precisa regularmente receber treinamento é a do Serviço de Resgate e Salvamento. Eles precisam estar sempre preparados para socorrer operários acidentados ou presos em espaços confinados. Um resgate bem-sucedido requer que os equipamentos necessários estejam já à disposição antes do incidente ou acidente ocorrer. Que o pessoal que está trabalhando no resgate tenha tido experiência e tenha também a suficiente calma como para dar seguimento a procedimentos que já são estabelecidos. O estresse, nos casos de certos espaços confinados, faz com que nas estatísticas a gente veja que ocorrem às vezes até 2 óbitos de socorrista por cada vítima que morre no espaço confinado. Primeiramente, a empresa ela deve seguir as normas de segurança da BNT e do Ministério do Trabalho para espaços confinados. Em segundo lugar, a empresa deve possuir o máximo de informação sobre o espaço confinado que tem nessa empresa. Então, deveria haver um processo onde a empresa deveria reconhecer o espaço confinado no seu ambiente de trabalho e prover todos os meios possíveis de avaliação dos riscos e controle dos riscos, principalmente através de um programa de permissão de entrada em espaços confinados, onde se faça uma entrada segura e também, principalmente, através de uma folha de permissão de entrada. Preste atenção nessas 10 dicas muito importantes. Saiba que espaços confinados são traiçoeiros. Nenhum espaço confinado é seguro. Nenhuma operação em espaço confinado é segura. A atmosfera no espaço confinado muda continuamente. Nenhuma atmosfera continua permanentemente segura. Nunca subestime os riscos de um espaço confinado. Os riscos nos espaços confinados devem ser conhecidos e controlados. Nunca entre num espaço confinado sem permissão de entrada. Portanto, não esqueça nunca essas informações, pois algum dia elas podem salvar sua vida. Vamos lutar pela erradicação dos acidentes do trabalho em espaços confinados. Fundacentro.